do espírito maligno. Tem muita gente lutando uns contra os outros. É verdade. Tem muita gente disputando espaço. Tem muita gente guerreando. Você vê em vários lugares as pessoas lutando um contra o outro, se matando uns aos outros, falando mal uns dos outros. É assim que está o mundo hoje. E o diabo rindo da cara das pessoas, rindo dos crentes, rindo do ser humano. Eu estou fazendo um arruaço e as pessoas estão se matando, estão se dessa odiando, maneira, estão se Jesus. odiando, estão querendo ir para os tapas, para as guerras. Estão esquecendo que é eu que estou por detrás de tudo isso aí. Verdade. Às vezes tem pessoas que estão com a família destruída porque o mal entrou e está destruindo tudo e as pessoas não acordam. Não acordam para buscar Deus. Está com a vida toda destruída. Tem pessoas que se aprofundam no vício, não é porque elas querem, é porque elas deram legalidade e agora o mal entrou, achou a casa vazia e entrou, trouxe mais 7 espíritos piores e a pessoa não consegue sair com as suas próprias forças. Verdade, Senhor. Aí tem pior para cair em si. Eu estou sendo dominado por espírito maligno, eu tenho que buscar Deus. Verdade. Só há libertação em Deus. Pode entrar em casa de recuperação, pode entrar em onde quiser, pode fazer o que quiser, as terapias, o que quiser. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. É Ele que é a verdade, é Ele que liberta, é Ele que cura. É verdade. Se você se interna num lugar, se a pessoa se interna num lugar, mas não conhece a verdade, aquele lugar não apresenta Jesus Cristo para a pessoa, ela fica lá por uns dias porque está presa ali, mas quando ela sair, ela volta a cair no mesmo vício, na mesma domínio das trevas que ela está. Então, o maligno anda assim, ó, ao derredor, procurando uma presa para tragar. É como um monte de hiena atrás de zebra e elas ficam na estreita. Quando ela vê aquela zebrinha que está mais fraquinha lá tomando água, que as outras já vão longe, aí eles, pum, atacam. Ataca a mais fraca. A que está ali debilitada. Então, o inimigo das nossas almas é assim, ó, procurando aqueles que estão debilitados, que estão se aprofundando nos erros, pecando, mentindo, se prostituindo, roubando, traindo, falando mal. Aí ele, opa, eu vou entrar porque ali está uma casa vazia e vou trazer 7 espíritos piores. Verdade. Verdade. E vamos dominar ali aquele homem. E o estado dele vai ser pior. Meu Deus. Se uma vez a pessoa tinha 7, vem com mais 7. Amém? Amém. Por isso que, uma vez que nós se limpamos, que a palavra de Deus ela limpa, que nós se limpamos de todo pecado, de toda imundícia do mundo, nós temos que ficar firmes na presença de nosso Deus, usando o capacete da nossa salvação, e a coraça da justiça. é a coraça da justiça, É verdade. blindado contra todas as ciladas do maligno. E quando ele chega, ele não vai achar espaço. Aleluia. Aleluia. Não tem como ele entrar e nos dominar. Pelo contrário, ele vai bater em retirada, como diz a Bíblia. Por um caminho ele vem, foge por 7. Aleluia. 7 caminhos fugirá de vós. Aleluia. Por quê? Porque você está blindado, Deus está com você. O cristão não tem medo de nada. Um cristão verdadeiro não tem medo de nada. Verdade. Nem da morte. Porque ele sabe que se morrer aqui, vai viver eternamente com Cristo. Aleluia, Deus. Verdade. Ele sabe que lá no céu é muito melhor do que aqui na terra. Aleluia. Nem se compara. A Bíblia diz que nem se compara a glória que há de vir. Aleluia, Jesus. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, angústia. Amém, Jesus. Verdade. Lá vai ser maravilhas. Lá vamos estar com o Senhor para sempre. Amém, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Eu sei que ninguém quer ir agora. Quem quer ir? Quem quer ir para o céu agora? Ninguém quer ir. Ninguém quer ir agora.
É verdade, Deus. Ainda tem um monte de bacuri ainda para cá. Ninguém quer ir, tem a família, Vai passar. né? Tem a família, tem. Mas a verdade é que um dia nós vamos ter que subir essa vida para É outra. verdade. Verdade. Eu também quero ir. Agora eu não quero ir, tem meus filhos todos pequenos, minha esposa. Para que eu quero ir para o céu agora? Vamos morrer junto, né, amor? Com 100 Vamos ver anos. junto, vamos. Só que nós temos que esperar a nossa partida a qualquer momento. É verdade. Ninguém sabe, só Deus. A Bíblia diz que nossa vida aqui é como um vapor, como uma fumaça. Ela aparece e de repente Desaparece. desaparece. O vapor é assim. Ele sai assim, daqui a pouco você não vê mais nada. Inala, exala. A nossa vida nessa terra é assim. Estamos aqui, de repente. Às vezes você sabe de pessoas que foram embora hoje, você já era novo, era uma pessoa nova, mas já foi, exalou a vida dela aqui nessa terra. E aí, nós temos que estar o quê? Prontos. Não vou me preparar, porque Jesus pode voltar, você pode partir, e se você estiver se preparando? Você tem que estar pronto, preparado. Aleluia, Deus. Esperando ou Jesus voltar, ou você ir, ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o momento, qual é a hora. Se você assistir televisão, você vê muitos casos. A pessoa estava aqui, saiu ali, uma bala perdida, pum, um carro, pum. Triscou num poste, eletricidade, morreu, eletricado, não sei nem falar. Dormiu, não acordou. É verdade. É assim, irmãos, as nossas vidas. Verdade, sim. Então não vale a pena nós matar e morrer por essa vida aqui. Porque as pessoas estão muito focadas na terra. Eita, Deus. Estão focados em trabalhar, em viver, e vai, e quer bater num, brigar no outro por herança, por isso, por aquilo. Meu Deus. E pronto. Você vê o cara encostou no carro, o outro já vem com marcado uma foice, já uma arma, já querendo tirar a vida do outro. É, e mata, e mata. Não tem nem conversa, não quer nem saber se a pessoa vai pagar ou não, já quer brigar. Porque estão tudo focados nessas coisas. E nós estamos esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Verdade, Jesus. E em primeiro lugar a nossa salvação. Verdade, Aleluia. aleluia. Porque se alguém triscar no meu carro ali hoje, e eu for lá e fazer uma briga com ele e tudo, e se amanhã eu morrer, não adiantou nada a minha briga. Pelo contrário, talvez eu perdi minha salvação naquela briga. É verdade. Talvez eu perdi minha salvação ali. E talvez Deus pede conta da minha alma amanhã. E aí? Então, irmãos, nosso foco tem que ser lá no céu. Amém. Aqui, se der tudo certo, nós faz isso, faz aquilo. Se Deus nos der força, nós faz isso, faz aquilo. Mas nós não temos que focar nessas coisas aqui. Da terra. Amém? Amém. Jesus. Então, vamos se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ó, vamos lá, em Efésios capítulo 6. Qual foi lido? Efésios capítulo 6, no versículo 10 diz assim, ó. Finalmente, fortaleçam no Senhor E na força. e no seu forte poder, Aleluia. e vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Amém. Amém. Então, finalmente, fortaleça no Senhor. Senhor. Você está pensando que as suas forças vêm de quem? Você? Está pensando que as minhas forças todo dia para levantar vem porque eu sou um Sansão? Até o Sansão, a força dele vinha de quem? De Deus. De Deus. Sansão, ele tinha uma força que a Bíblia diz que ele com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens na Eita, luta. Deus poderoso. Ele guerreou contra 1000 soldados e venceu. Com uma queixada de jumento, o cara era forte. Nos personagens de quadrinho a gente vê o Sansão de cabelo, diz, por conta do cabelo do Sansão. Não, mas na verdade foi um pacto que ele fez com Deus. A mãe. Ele era um nazireu. A mãe, desde nascença, consagrou o seu filho para ser um homem de Deus. Não poderia passar navalha no seu
cortaram, o pacto foi quebrado, a força acabou. Então, fortalecei na força. Como é que diz? Finalmente, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus está na sua palavra. Aleluia, Deus. Pela palavra de Deus, o universo todo existiu. Amém. Lá no início ele diz, haja luz, e houve o quê? Luz, na palavra. Então a força de Deus, a força que ele manda vocês fortalecer, na palavra de Deus. Jesus venceu o maligno no deserto através da palavra. O diabo ele diz, está escrito. Jesus também dizia, também está escrito. Na palavra. Então a força de Deus, a força do seu poder, a sua palavra. Amém? Amém. Olha aí, ó. Vistam toda a armadura de Deus. Amém, Jesus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É verdade, Jesus. Os nossos soldados hoje no Brasil, nós temos militar, civil, exército, marinha, não sei o quê. Eles têm os seus coletes, né? Sim. Prova de bala. Só que se eles não se revestirem da força, do poder de Deus, da armadura de Deus, aqueles coletes não vão proteger eles. É verdade. Não vão. E você vê muitos soldados morrendo e eles não estão protegidos com colete, Então, com armadura. é verdade, Jesus. Mas eles vão perecer e morrer porque aquela armadura lá não é a armadura de Deus. Aleluia. Temos que se revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é tudo aquilo que a palavra de Deus nos proporciona. É a armadura de Deus. Se é para mim viver, vivendo o Evangelho, viver em santidade, em busca a Deus, em jejum, em oração, buscando a Deus de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, me entregando totalmente para Deus, eu vou estar com essa armadura blindada. Aleluia. Deus é quem vai me blindar. Amém, Jesus. Ele acampa anjos ao nosso redor, livrando de todo o mal. Livrando. Por quê? Porque nós estamos com essa armadura dele. Nós estamos agora se revestindo cada dia. Agora para de orar, para de buscar Deus, para de vir para a igreja, para de se consagrar. Vai esquecendo, vai focando só na sua vida secular aí para você ver. Você vai perder a armadura de Deus. Você perde a armadura, você fica um soldado desarmado. E um soldado desarmado, qualquer flechinha lhe atinge. É verdade, Jesus. Qualquer estilingue vai acertar você. Amém? Amém, Jesus. Aí diz, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se nós estamos armados, com a armadura de Deus, blindado, quando o diabo lançar suas ciladas, quando ele lançar suas flechas, quando ele fazer as armadilhas dele, nós vamos estar firmes, nós não vamos cair na armadilha dele. Glória a Deus. Amém? Amém. Não vamos cair. Vamos estar blindados. Pode vir, já, pode lançar suas armadilhas. Vamos fazer macumba ali, pastor? Pode fazer à vontade. Estão fazendo isso contra a minha vida? Pode fazer à vontade. Aleluia, Jesus. Posso ouvir sua foto lá, não sei onde. Eu vi minha foto, estava lá. Pode levar. Leva. Faz o que quiser, que nada vai me atingir. Aleluia, A Bíblia Deus. diz que o crente tem poder de pisar em serpente e escorpião. E nada, e se tomar uma coisa mortífera, nada lhe fará dano. Quando nós estamos na posição. Não é qualquer crente, não. Porque tem crente que só para misericórdia. Verdade. Não é só estar dentro da igreja, não. Porque pensa que todo mundo que está em Israel é israelita? Todo mundo que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino de Deus? Não. Não. Então, para nós estar de frente, linha de frente contra o maligno, nós temos que ser crente de verdade. Aleluia, Jesus. Porque senão entra o diabo aí e envergonha todo mundo. Verdade. 7 filhos de serva foram lutar contra um espírito maligno. E eles chegaram numa casa. Eles viam o apóstolo Paulo expulsando os demônios. Aí eles, se o apóstolo Paulo expulsa demônios, nós também podemos. E eles chegaram numa casa. Eles andavam casa em casa. Chegaram numa casa e um rapaz lá endemoniado.
Um cara entrou em cima desses 7 filhos de serva. Deu uma pisa, rasgou todas as roupas deles que eles saíram correndo pelado, todos apanhados. 7 contra 1. Só que era um endemoniado, um cheio de espírito maligno. Porque não é só falar em nome de Jesus. Verdade. Tem que estar com as armaduras. Tem que tapar as brechas. Tem que tapar todas as brechinhas. Porque se o diabo olhar para a sua vida e ele conhece nós, e ele vê que você é uma farsa dentro da igreja, está ali não sei porquê, está ali o engano, ele vai chegar com você, ele vai rir da sua cara. Ele vai rir, ele vai fazer palhaçada. E se vacilar, ele vai lhe dar um couro. Não adianta dizer que pode contra o demônio, não, porque pode contra um bêbado que está se fingindo de endemoniado. Mas contra um demônio você não pode, não. É verdade, Jesus. Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que o homem estava lá dentro do sepulcro. Ninguém conseguia segurar o homem. E eles colocavam corrente e ele quebrava tudo. Esbagaçava com tudo. Mas quando ele viu o nosso Senhor Jesus, ele caiu de joelho. Caiu de joelho e adorou, se prostrou. Glória a Deus. Então, contra o maligno, nós só podemos se nós estiver revestido das armaduras de Deus. Aleluia, Amém. Deus. Amém, Jesus. Olha aí, ó. Versículo 12, ó. Pois a nossa luta não é contra os humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, irmãos, lá em 1 Pedro 3,19, a Bíblia diz que tem anjos, demônios, ex-anjos, né? Presos. Tem uma parte de demônios presos e tem outra parte de demônios soltos. Como muitos pensam, o diabo não está preso. O diabo vai estar preso lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que ele vai ser preso lá no final dos tempos, lá no milênio, nos mil anos do reinado de Jesus, é quando ele vai ser preso. Agora ele está solto. É verdade. Bramando como um leão, procurando uma presa para tragar. É verdade, meu Deus. Amém? Amém. Então ele não tem esse nome Lúcifer. Porque Lúcifer quer dizer o quê? Aquele que traz a luz, aquele anjo de luz, alguma coisa assim. Só que Lúcifer foi uma tradução da Bíblia Vulgata pelo São Jerônimo, um padre. Lá por volta do século XVI, essa Bíblia se formalizou no latim, e ele pegou um texto de Isaías 14 que diz assim: estrela da manhã, alfa, não sei o que. Aí ele traduziu que ali era um texto se referindo ao diabo. E aí ele colocou lá Lúcifer. Mas na verdade, a Bíblia em nenhum lugar fala que o diabo tem nome Lúcifer. Agora fala que ele é trevas, da maldade, acusador, Anjo caído. Verdade. anjo caído, demônio. Ele nunca foi Lúcifer. Ele sempre foi. Ele era um anjo, claro, mas ele não tinha esse nome. É verdade, Jesus. Verdade. Era um anjo que desobedeceu a Deus, caiu. Ele tinha as suas altas posições lá no céu, mas ele caiu, e por ele cair, Deus lançou ele nas trevas, e ele anda por aí, ele não tem mais salvação. Os anjos caídos, que caíram junto com Satanás, não tem mais salvação. Então agora qual é a deles? Destruir o quanto eles podem. Ele quer pegar as pessoas e destruir para levar o mesmo fim que eles têm. E quanto mais, melhor para ele. Quanto mais eles dizem assim: eu já não tenho mais jeito para mim, e eu vou destruir o quanto que eu puder. Por isso que vigia. Vigia, porque ele anda ao redor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Vai vir o dia mau. E só quem vai resistir é quem tiver com a armadura de Deus.
e permanecer inabaláveis, firmes, Aleluia, Deus. depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aleluia. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aleluia. Glória a Deus. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Amém? Se não fosse um negócio sério, irmão, o apóstolo Paulo não ia estar ensinando isso para a igreja de Éfeso, É para os verdade. Efésios. Ele não ia estar ensinando. Vocês têm que se revestir. Fiquem atentos. Aleluia. Orem a todo tempo. Se revistam do capacete da salvação. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Tenham cuidado. Ele está alertando a igreja. Por quê? Porque é sério, o mundo espiritual ele existe. É verdade, meu Deus. Ele existe. Existe claramente. E você vê as pessoas sendo dominadas pelos espíritos malignos. E não acorda. E não acorda para a vida. E é muito fácil de conhecer pessoas que estão sendo dominadas. Você vê a vida dela que está pior do que antes. Às vezes você conhece uma pessoa há muito tempo. Você chegou, era uma pessoa bem estabilizada. De repente a vida dela começou a desmoronar. De mal a pior. É verdade. Atuações dos demônios. Tentando destruir. Destrói casa, destrói filho, destrói casamento, destrói família, destrói tudo. Destrói trabalho, emprego, tudo. Mas só consegue porque a pessoa está dando a legalidade. A pessoa deixou de estar protegido. Deixou de se proteger. Mas quando a pessoa não coloca a proteção, eu vou ter que andar com o capacete da salvação. Eu vou ter que ser uma pessoa salva. Eu vou ter que andar com a espada. Tenho que andar com a espada, a palavra de Deus. Eu vou me defender. A couraça, eu vou estar protegido. Com todas as armaduras que Deus me propõe. Aí a pessoa vai conseguir vencer todas as setas inflamadas. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Porque senão nós somos presas fáceis. É verdade. Somos presas fáceis. Se nós deixarmos de buscar Deus, se nós pararmos de se importar com as coisas de Deus, se nós pararmos com tudo, a vida vai de mal a pior. É dessa maneira. E não pense que pessoas que têm bens, que têm carro, casonas, que está aí cheio de dinheiro no bolso, não pense que não está, a vida dele está boa. Não. Você não sabe a vida dele dentro de casa. É verdade, meu Deus. Você não sabe o que ele passa com a família. Você não sabe se ele tem sono. Você nunca sabe o que ele passa na vida dele. É verdade, Jesus. Não é que a pessoa tem bens, que isso quer dizer que ele tem uma vida maravilhosa. É verdade. Tem pessoas que têm bens, mas dormem no sofá e a mulher dorme no outro. Tem dinheiro. Eu trabalho numa empresa que o patrão e a patroa viviam se comendo, brigando todo dia. E os caras tinham dinheiro. Empresas, caminhões, muito dinheiro, mas os filhos saíam na porrada, queriam bater na mãe, queriam bater no pai. Então os demônios atuam onde eles acham brecha. É verdade, meu Deus. Eles chegam para destruir. E quantos filhos tiram a vida dos pais, os pais tiram a vida dos filhos? Aí quando você vai ver o patrimônio deles,
Os caras têm casa não sei aonde, tem carro não sei aonde, tem apartamento não sei aonde, tem isso aí, tem fazenda, tem não sei o quê. Aí você diz assim, ó, mano, uma vida tão estruturada financeiramente, mas está sendo destruído. Vai preso, é confiscado os bens e a família toda é destruída. É verdade, Deus. Porque atuações dos demônios e as pessoas não se atentam às atuações deles. Amém? Amém, Jesus. Então, revistam-se do escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós precisamos se revestir do escudo da fé. Aleluia, Então Deus. você percebe que é um conjunto. Glória a Não Deus. é só ter uma coisa e não ter as outras. Temos que ter a coraça da justiça, temos que ter o escudo da fé, temos que calçar o evangelho da salvação, temos que ter o capacete da salvação, a coraça da justiça, a espada. Aleluia. Que é a palavra de Deus, é um conjunto de coisas que nós temos que ter na nossa vida para que nós Aleluia. possamos resistir. Se você assistir aqueles filmes de guerra, você vê o tanto de armadura, de coisas que eles vão usar na guerra que eles levam. É verdade, Jesus. Eles vão todos protegidos, eles levam granada, eles levam espada, eles levam flecha, eles levam tudo que eles fazem as armadilhas deles, porque eles têm que estar todo protegido. Amém? Amém. É assim que nós temos que estar com todas essas proteções do nosso Deus. E Deus, Ele proporciona isso para mim e para vocês. Amém, Jesus. É só nós queremos estar blindado que Deus vai nos proporcionar tudo isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Querer fechar todas as brechas, estudar o nosso inimigo e dizer: pode vir, porque maior o que está comigo do que o que está aí fora. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém? Amém, Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu Não será atingido. Aleluia, Deus. Eu creio. Amém? Amém. Só pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê, pastor? Porque eu estou na coraça, eu estou protegido. Amém. Deus está comigo. Deus está comigo. Nada nos atingirá. Amém? Amém. Então pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será Atendido. Aleluia, Amém? Deus. Eu creio, meu Guarda Pai. essa palavra no seu coração. Amém. Feche todas as brechas. Se arme com todas as armaduras de Deus. Amém, E Jesus. você será blindado de todas as ciladas do Aleluia, maligno. Espírito Santo. Amém? Amém, Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. 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 Aí, a Ana já até pegou um soldado aqui todo. Soldado aqui todo protegido aqui, ó. Esse soldado aqui se protegia com as armas físicas, mas nós temos que se proteger com as nossas armas espirituais. Amém, Jesus. Amém, Deus. Tem muita gente que quer se proteger com as armas físicas. Tem muita gente que acha que ele pode vencer porque ele é fortão, porque ele é lutador, porque ele tem uma arma, né? Porque ele... Olha, pastor, o capacete da salvação protege a mente. A couraça da justiça é a proteção do crente. Aleluia. O cinturão de verdade ama a couraça, a verdade anda com a justiça. O Aleluia. escudo da fé é a segurança e a defesa do crente. A espada do Espírito é a palavra de Deus para destruir todos os sofismas do inimigo, penetrando na divisão da alma e do Espírito. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então as nossas armas não é física, nossas armas é espiritual. Amém, Amém? Jesus. Se você for lutar
contra o diabo com suas armas físicas, você vai perder feio. Mas se você for lutar nas armas espirituais, entregar na mão do papai. Aleluia! Do Senhor. Oh, glória! O Senhor está nas tuas mãos. Glória, glória, glória! Aleluia, aleluia, Deus! Eu vou para a oração, aí ele vai para a guerra, eu vou para a oração, eu vou para a palavra, eu vou estar protegido pelo Senhor. E Deus guarda os seus. Amém? Amém. Guarde sua palavra no seu coração, desocupa as suas mãos e dê uma salva de palmas. Aleluia, Deus! Amém. Glória a Deus. Eu não sarei ainda da gripe, por isso que está falhando aqui a voz e estou meio ruim ainda. Mas vamos se proteger com a coração da justiça contra esse frio aí, contra essa gripe. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode encerrar. Glória a Deus. Aleluia.